Para quem conhece ela, sabe que ela nasceu no Simplício 2, né? Aquele lá que a tia Bernarda mora. Ela nasceu, irmã da tia Bernarda, filha da Bibiana, e foi adotada pelo casal lá em Conceição, Olímpia, Zé Balbino, né? Ela foi adotada por eles. E aí ela cresceu. Mas sabe, eu gosto de analisar as coisas como Deus trabalha. Minha mãe era uma católica muito, muito dedicada. Era uma pessoa que dava tudo pela igreja dela. Aí meu pai conheceu ela, casaram, e ele levou ela para o São José. E lá no São José construiu família, né? Teve os 16 filhos, só que morreram os 2. Ficaram 15 vivos. 14, na verdade, né? No Rio Jacarandí. 14 filhos. E era assim que eram as famílias antigamente. Só família grande, não tinha nenhum remédio para evitar filho. O certo é que minha mãe, depois desses filhos, nas mulheres eu sou a mais nova, e eu vivi um momento muito difícil na vida da minha mãe, eu presenciei. Nesse período já havia um grupinho de adventistas que se reunia no São José. Mas a minha mãe tinha um coração muito duro, ela caminhava para a Conceição todos os domingos. Foi então quando ela entrou numa grande depressão, que hoje é muito comum, conhecido por todos, que na época chamavam nervoso, né? Minha mãe entrou num nervoso terrível, numa depressão hoje, que não tinha nada que fizesse ela ficar boa. Meu pai levava para o João Dia, tinha um homem que fazia umas orações, um trabalho lá, e meu pai levava ela, mas nada resolvia. E eu lembro, eu era pequena, mas lembro que as vizinhas dela, que eram amigas dela, que já eram da igreja, já tinham conhecimento, mandavam ela ler a Bíblia, para ela ir para a igreja, mas ela tinha um coração duro. Mas aí ela não tinha uma Bíblia. E ela, mesmo ouvindo as pessoas falarem do caminho certo, mas ela era dura. Então eu lembro que um dia o padre, que era meu padrinho, para quem não sabe, o padre Hélio, ele chegou na nossa casa para visitar minha mãe. E ela foi e fez um pedido para ele. Padre, compra uma Bíblia para mim. Me disseram que se eu ler a Bíblia eu vou melhorar. E ele comprou a Bíblia e trouxe para ela. E aí minha mãe começou a ler a Bíblia. As crises da minha mãe eram tão fortes que ela ganhava o mundo para se matar. Quantas vezes meu pai me encontrou ela com corda, com cipó, né, para se enforcar. Era muito triste, mas Deus tinha um propósito para a vida dela. E então, por conta do problema, né, e orientação das amigas, ela começou a ler a Bíblia. Depois que ela começou a ler a Bíblia, ajudou demais, ela começou a melhorar. E aí, ela começou a fazer descobertas que ela não acreditava. A primeira coisa foi sobre o sábado, né? E muitas outras coisas que ela fazia de errado na igreja dela. Então foi quando a minha mãe resolveu perguntar para o padre, né? Ele voltou, sempre que ele vinha por aí, ele ia lá, e ele passou lá e ela fez a seguinte pergunta para ele. Padre Hélio, por que? Me explique isso. Por que a Bíblia manda guardar o sábado e vocês guardam o domingo, nós guardamos o domingo? Aí ele foi e disse assim para ela, olha, se você quiser guardar o sábado, guarde. Porque o que a Bíblia manda tem que ser feito. Agora nós, padre, não podemos pregar isso. Nós somos proibidos. Nós fazemos um voto de não falar sobre o sábado. E por isso, nós não falamos. Mas se você quiser guardar, faça o que a Bíblia está mandando que está certo. A partir daí, minha mãe começou a caminhar para a igreja. E para a honra e glória do nosso Deus, a minha mãe ficou curada, amém? Amém. E a partir desse momento, nunca mais a minha mãe voltou. Voltou depois, mas para levar a verdade para a igreja dela. Mas como católica não mais, porque ela se batizou. A nossa família, né, os que estavam em casa, meu pai também se batizou. Eu tinha 11 anos quando me batizei. E então, a partir daí, minha mãe ficou servindo a Deus. E morreu uma mulher fiel,
aos mandamentos do nosso Deus. Amém? É uma história para ser vivida por aqueles que não acreditam, né? Peguem a Bíblia, ela não foi por conversa, ela pegou a Bíblia e foi examinar. Serviu para a cura dela, tanto material, física, como também espiritual. Amém?